Boa tarde, os meus cumprimentos, o prazer de estar nessa tarde de sábado, já início de setembro, quase primavera no Brasil. A nossa reunião fechada, é verdade, para nós, mas aberta para o mundo espiritual, quando temos excelentes orientadores, companheiros, quem sabe de múltiplas vidas, nos trazendo sempre a melhor orientação. É um momento de estudo, de aprendizagem, de novas experiências e, sobretudo, buscando a firmeza doutrinária, os conhecimentos do Evangelho. O nosso livro, como sempre, nos últimos tempos, tem sido o Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução, o item 1, que trata dos objetivos da obra, ou seja, os objetivos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muita pergunta a respeito, de vez em quando pergunta, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo texto da Bíblia, do Novo Testamento? A resposta é sim. Então a palestra, na verdade, é mostrando, porque se uma obra é a mesma que a outra, não havia razão de ser publicada. Foi publicado, é um dos mais importantes livros da codificação kardeciana, e a palestra é mesmo até para mostrar e demonstrar a sua razão de ser. O texto do Novo Testamento tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E se dividem em 5 partes as matérias contidas nesses evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que fundamentam os dogmas de uma ou mais igrejas. Lembrando que o Espiritismo não tem dogmas. E o 5º assunto do Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral. O ensino moral. As 4 primeiras divisões têm sido objeto de controvérsias. Assuntos históricos, histórias contadas, acontecimentos, fatos e personagens. Então tudo está sujeito à cultura, ao nível de conhecimento, ao tempo, à finalidade, às vezes, do estudo, ou até da raça, porque importa, sim. Sempre ouvimos contar a história de Sansão e Dalila. Desde criança, nós temos Sansão como herói e temos Dalila como a traidora. Mas quem é que está contando a história? Há um livro que foi publicado originalmente em Esperanto por um autor árabe, em que Dalila é a heroína. Havia aquele Brutamontes, aquele guerreiro que destruía as hostes inimigas. Ninguém tinha força suficiente como guerreiro de combater, porque ele era muito mais forte. Então precisava de uma mulher bonita, corajosa, decidida, que casasse com aquele homem, descobrisse o segredo dele, e, como um velho samba aí do carnaval brasileiro, cortasse o cabelo dele e aí o colocasse numa situação de fraqueza. Então tá aí a história, depende. Contada por hebreus, o herói é Sansão. Contada por árabes ou palestinos, a heroína, Sansão é o bandido. A heroína é realmente a mulher dele, é Dalila. Então tá aí, a questão, o que vale no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse 5º tema, ou nessa 5ª divisão, é bom voltar atrás para poder recordar bem os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que fundamentaram os dogmas e o ensino moral.
Então, controvérsias nas 4 primeiras, e a última, esse que é o código cristão, o ensino moral, é o que se conservou realmente e definitivamente inatacável. Esse quinto item, ninguém pode duvidar dele. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É um ângulo onde todos os cultos podem reunir-se, quaisquer que sejam as crenças, porque jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas ou de dogma. Então, quando nós falamos em questão moral, acaba a discussão. Tem que ser aceito, porque se não aceito, então o princípio ético cai por terra. Então, é importantíssimo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque todo ele vinculado ao ensino moral do Cristo. Se discutissem o código, teriam muitas seitas encontrando a própria condenação, a sua própria condenação. Porque, na maioria, elas se agarram muito mais à parte mística, abandonando a lógica. Porque a moral exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, é uma das finalidades da doutrina espírita, é a nossa reforma. Até se conhece o espírita pelo esforço que ele faz para melhorar-se moralmente. É um princípio básico. O código moral abrange todas as circunstâncias da vida. É o princípio básico de todas as relações sociais e se funda na mais rigorosa justiça. Porque o livro tem mais um mérito: a vida futura. É acima de tudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, é acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade. O levantamento da ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um talvez, não é pode ser, não é capaz, não. É a realidade. Não é questão de acreditar, é questão de saber. Porque é a parte lógica, absolutamente lógica, do texto bíblico, que é a parte moral, que é o objetivo, o objeto e o objetivo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Todos mesmo admiram a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a sua necessidade. Muitos se pronunciam por fé, às vezes fazem porque é uma fé, questão de família, foi ensinado desde criança, confiado no que ouviram dizer, às vezes firmado em imagens ou em máximas, que tudo se passa a ser proverbial. Poucos conhecem a moral a fundo. Poucos conhecem a moral a fundo. Menos são os que a compreendem. Eles sabem deduzir as consequências. Poucos conhecem a moral a fundo, as suas consequências. Mas é preciso saber. Não é só acreditar, não. Precisa saber realmente onde chegam as consequências do pior ou do melhor em questão de sequência religiosa ou filosófica. Há um bom entendimento, a razão está, e aí é outra coisa importantíssima, a razão está na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, para que o maior número de leitores é ininteligível. É incompreensível o Evangelho. A maioria lê, por achar que estar lendo já está realmente cumprindo um dever. A forma alegórica, o misticismo, que faz com que a maioria leia por desencargo de consciência e por dever, assim como leem as preces sem as entender, ou as proferem sem entender, isso é totalmente sem proveito. Talvez possa tirar o totalmente, mas pelo menos sem muito proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Quer dizer, as pessoas fazem as orações sem pensar, ou sem reparar, ou sem dar ênfase realmente aos preceitos morais.
Impossível, então, apanhar-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. Há em todo um significado inicial. O moderno estilo literário dos textos bíblicos, muitas e muitas traduções, variadas às vezes até nas paixões, ou muitas e muitas até feitas por comissões que fazem com muita dignidade, mas o texto é difícil, o estilo literário constitui uma dificuldade e às vezes até tira o encanto e a autenticidade do texto. O Evangelho segundo o Espiritismo, nas citações, foi conservado o que é útil ao desenvolvimento das ideias, pondo de lado o que não reflete a questão moral ou que tem apenas referências históricas. Então, muitas vezes o texto baseia e se qualifica e se fortifica em questão histórica. O Evangelho segundo o Espiritismo, é bom repetir quantas vezes for necessário, é da questão moral. É daquela que pode valer às criaturas eternamente. Eternamente. A validade para todos os tempos. Porque o espírito não tem tempo. São vidas sucessivas que se repetem. Então, o sentimento, ele apenas se adapta a cada reencarnação, mas, como diz o texto bíblico, o espírito é o mesmo. Muda-se de cenário, muda-se de trabalho, muda-se de aprendizagem ou de atitudes, mas o espírito será sempre o mesmo, eternamente. A questão da indicação dos números, dos capítulos, dos versículos do Evangelho segundo o Espiritismo, que permite, então, a gente fazer a classificação normal, sempre que oportuno. O essencial era pôr ao alcance de todos a explicação das passagens obscuras e os desdobramentos de modo a aplicar os ensinos a todas as condições de vida. E temos que aqui colocar como ênfase no Evangelho segundo o Espiritismo o trabalho do mundo espiritual, o trabalho dos espíritos, porque foi realizado com o trabalho de bons espíritos que assistiram à equipe no plano terrestre. O trabalho de Kardec não é só a equipe terrena, planetária, é sobretudo a equipe espiritual. Já está quase no fim, mas é muito importante falar na questão da chave. Há sempre uma chave bíblica. Não é só indicar palavras, indicar verbos, tempos e modos, não. É uma chave de compreensão, é a vivência da cultura da época, da questão religiosa, da questão filosófica, do que pensavam nos tempos bíblicos que passaram, como era a vida, como eram as famílias, como eram os costumes. E para isso nós temos que ter um código de tradução que nos permita a atualizar esses textos e saber realmente o que eles significam. Essa chave está na doutrina espírita. Nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhuma religião consegue explicar tanto da verdade como a doutrina espírita. O espiritismo se nos depara por toda parte nas diferentes épocas da humanidade, em todos os tempos. Desde que o homem é homem, aí está o fenômeno mediúnico, o fenômeno espírita. No geral, são descobertos vestígios espíritas nos escritos, nas crenças e até nos monumentos. Porque a doutrina espírita explica passado, presente e futuro. É a razão porque, rasgando horizontes novos para o futuro, ou seja, viajando para o futuro, a doutrina espírita projeta luz não menos viva sobre o passado. E aí, em todos os textos, em todos os capítulos, as instruções dos espíritos. Como complemento de cada preceito são acrescentadas instruções escolhidas dentre daqueles espíritos que ditaram em vários países por diferentes médios. Kardec trabalhava
oficialmente com 15 equipes em países diferentes, em línguas e culturas diferentes. E era lido tudo, o que coincidia nos valores, então, que era considerado. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, estou praticamente terminando, é para o uso de todos. Dele, estudiosos podem aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o seu proceder, a sua forma, o seu procedimento. Aos espíritas, e a nós, o Evangelho segundo o Espiritismo oferece aplicações que nos concernem de modo especial o melhor entendimento, graças às relações estabelecidas com o mundo invisível. A lei evangélica não mais será a letra morta. Depois do Evangelho segundo o Espiritismo, a letra evangélica jamais será letra morta. Cada leitor ou cada estudioso a compreenderá e se verá compelido a colocá-la em prática. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm nos esclarecer e nos convidar à prática do Evangelho. Se a doutrina espírita fosse concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ele não é obra de pessoa nenhuma, ou de pessoa alguma. Mais do que importante a leitura é o entendimento. Mais importante do que a leitura é o entendimento, é a compreensão, é a aprendizagem, é a firmeza de aplicação dos preceitos que são internalizados. O meu agradecimento e o boa tarde.